Filho amado do Deus Altíssimo. Se você está ouvindo esta mensagem agora, não pense que foi coincidência. O Espírito Santo te arrancou do meio de uma teia espiritual, porque hoje, algo oculto na sua área financeira está sendo confrontado pela luz de Deus. Há dias em que o mundo espiritual se agita. Há momentos em que os laços se apertam silenciosamente. Mas existem instantes, como este, em que o Senhor revela o ataque antes que a flecha atinja o alvo. E o que vejo sobre a sua vida é grave. Assim como no Salmo 91, há laços preparados nas sombras, armadilhas montadas por mãos invisíveis, flechas escondidas que têm sido disparadas contra suas finanças, sua estabilidade e seu descanso. Vejo emboscadas, vejo pestes financeiras, vejo mãos ocultas tentando drenar aquilo que Deus te deu. Mas também vejo o Altíssimo se levantando por você. O Salmo 124 declara que o laço foi quebrado e nós escapamos. E é exatamente isso que começa a acontecer neste momento. O laço financeiro que você não viu, mas sentiu, está começando a rachar agora. Filha, há inveja ao redor da sua mesa. Há palavras não ditas, pensamentos escondidos, olhares pesados. O que o Salmo 37 chama de tramas dos ímpios. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro desejam o seu tropeço. Pessoas que não entenderam que quem te sustenta é Deus e não elas. E o Espírito Santo me mostra algo ainda mais profundo. Você tem enfrentado bloqueios que não são naturais. Portas que deveriam ter se aberto facilmente travaram. Dinheiro que deveria fluir estagnou. Projetos que estavam prontos morreram antes de nascer. Esses são sinais claros de ataque espiritual na área financeira. Mas hoje, pelo poder da palavra, o Salmo 112 se ergue sobre você. Não temerá más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. A instabilidade que tentaram lançar sobre sua vida será revertida. O medo será esmagado. A mão oculta será exposta. Sinta este momento. Há algo sendo quebrado agora. Todo laço, toda amarra, toda seta, toda mão que opera nas sombras, toda influência oculta sobre seu dinheiro, sua casa e seus caminhos, começa a perder força enquanto esta palavra é liberada. Prepare-se. O Deus que vê, o Deus que revela, o Deus que livra, está descendo a guerra por você agora. Pai poderoso, Deus dos exércitos, nós entramos agora na Tua presença como guerreiros empunhando a espada da Tua palavra e nos abrigando sob o Teu escudo de luz, conforme declaram os Salmos. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda inveja, toda feitiçaria, toda maldição familiar que tenta se mover na vida desta pessoa. Senhor, Tu és a fortaleza descrita no Salmo 18, e é nesta fortaleza que nos refugiamos agora. Pela autoridade do nome que está acima de todo nome, eu ordeno toda seta de ciúme, todo olhar maligno e toda palavra tortuosa lançada contra este lar seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito enviado para vigiar, monitorar, confundir ou atrasar esta vida, eu repreendo com o fogo da Tua justiça. Assim como no Salmo 91, nenhum laço oculto, nenhuma armadilha espiritual permanecerá de pé. Que a luz do Altíssimo penetre cada sombra e exponha toda a obra escondida. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque algo está se movendo no mundo espiritual agora. Pai, eu declaro segundo o Espírito do Salmo 37, toda a trama dos invejosos caia por terra, todo o conselho maligno perca força, todo plano escondido contra o destino desta pessoa seja dissipado como palha ao vento. Eu ordeno que toda maldição de sangue, toda repetição de ciclos familiares, toda herança espiritual negativa se rompa agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda voz que se levanta para amaldiçoar, toda palavra lançada em reuniões, ambientes espirituais ou conversas secretas,
Eu silencio agora pela autoridade do Senhor. Todo altar construído para gerar confusão, pobreza, divisão ou enfermidade espiritual seja consumido agora pelo fogo de Deus. Deus da libertação, o mesmo que no Salmo 124 quebrou o laço do passarinheiro, quebra agora todo o laço da feitiçaria familiar. Eu declaro libertação, proteção, avanço e luz sobre esta casa. E profetizo, aquilo que te observava para te derrubar, cai por terra agora. Aquilo que te prendia, perdeu autoridade. O Senhor é teu escudo, tua espada, tua fortaleza, e Ele luta por você neste exato instante. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, mas também com santa ousadia, porque sabemos que o sangue de Jesus não apenas limpa, Ele transforma, Ele muda destinos, Ele desfaz pactos ocultos, Ele escreve uma nova história onde havia escuridão. E é por isso que hoje declaramos: o sangue de Jesus promove coisas melhores para esta vida, coisas que os olhos ainda não viram, portas que pareciam trancadas, caminhos que pareciam cobertos pela névoa da oposição. O sangue de Jesus remove acusações espirituais, desfaz sentenças invisíveis e apaga declarações malignas feitas contra esta família. Senhor, deixe o teu fogo descer agora, e não fogo destrutivo para pessoas, mas o fogo que consome obras das trevas. Que cada altar onde o nome desta pessoa foi mencionado de forma injusta, distorcida ou mal intencionada, seja agora regado pelo fogo da tua justiça até perder completamente a força. Que o teu trovão, como nos Salmos, alcance cada ambiente espiritual onde conversas malignas foram levantadas para atrasar o destino desta casa. E eu declaro: onde o inimigo tentou cavar covas, o Senhor revela e desfaz tudo. Onde a terra recebeu algum objeto enterrado para trazer confusão, medo, miséria ou divisão, que a própria terra rejeita agora em nome de Jesus. Onde águas foram usadas para carregar intenções malignas, que elas vomitem tudo aquilo que não pertence ao teu propósito. Pelo fogo do Senhor, pela força do teu Espírito, eu arranco pela raiz toda a plantação espiritual que não veio de ti, tudo que tenta sobreviver na linhagem desta casa, tudo que tenta se enraizar através de tradições familiares quebradas, alianças equivocadas ou palavras lançadas por parentes movidos por inveja ou contendas antigas. E mesmo quando os salmos falam sobre a falta de ajuda para o ímpio, nós declaramos isso de forma espiritual, toda a agenda maligna contra esta família. Perca apoio, perca força, perca a cooperação no reino das trevas. Que nenhuma obra contrária encontre caminho, voz ou sustentação para continuar operando. Eu decreto que toda a rede espiritual criada para vigiar, atrasar ou oprimir esta casa, agora se desfaça como teias queimadas pelo trovão do Deus vivo. E em nome de Jesus falo aos fundamentos desta casa: rejeitem todo peso, toda influência, toda energia espiritual que não pertence ao reino de Deus. Falo às paredes: rejeitem palavras negativas. Falo às portas: rejeitem visitantes malignos, presenças espirituais, ataques noturnos ou monitoramento invisível. E declaro que a atmosfera desta casa seja lavada pelo sangue de Jesus, inundada pela paz que excede todo entendimento. Pai amado, conforme declara o Salmo 35, nós te pedimos: levanta-te, Senhor, e luta por nós. Nesta hora, entra nas batalhas que não enxergamos, nas guerras que se levantaram contra tua filha e teu filho. Deus poderoso, ergue-te como escudo e espada, e contende contra tudo que contende contra esta casa. Eu oro para que teus anjos se posicionem como guardiões, acampando ao redor do lar, da família, das finanças e de cada porta desta morada. Que o teu fogo forme uma muralha intransponível ao redor de tudo o que pertence a esta pessoa. Que a tua luz revele o que está escondido nas sombras, intenções falsas, inveja silenciosa, conversas ocultas, qualquer influência espiritual infiltrada no ambiente familiar. Em nome de Jesus, declaro: nenhum mal encontrará espaço aqui, nenhuma calamidade tocará esta casa, nenhuma obra das trevas prosperará. Eu decreto tudo que foi feito em oculto para confundir, adoecer, atrasar ou aprisionar, queime agora. Todo objeto espiritual usado para vigiar ou monitorar esta vida seja desfeito pelo poder da palavra. Toda manipulação mental, emocional ou espiritual direcionada contra esta pessoa
seja destruída pelo raio do Deus vivo. Eu declaro que cadeados espirituais, fechaduras e correntes lançadas para bloquear progresso e sonhos se abram agora pela força da palavra do Senhor. E conforme o Salmo 109 descreve o peso das maldições, nós oramos o contrário, que toda maldição lançada contra esta família seja quebrada, dissolvida, sem poder, sem raiz e sem continuidade. Que tudo que foi falado em inveja, ciúme ou revolta retorne ao vazio, não encontre destino, não encontre solo para germinar. Pelo sangue de Jesus cancelo todo sonho maligno, toda flecha noturna, toda influência enviada através de alimentos, palavras, presentes ou intenções disfarçadas. Eu corto agora toda conexão espiritual com altares familiares perversos, práticas antigas, votos injustos ou alianças que não pertencem ao reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, declaro liberdade total, completa e irreversível de toda a opressão espiritual que vinha através da linhagem familiar. E assim como no Salmo 35, pedimos que nenhum inimigo injusto se levante para zombar, para se exaltar ou para celebrar a queda desta pessoa. O Senhor é quem luta por ela, o Senhor é quem faz justiça. Pai amado, segundo o clamor dos teus salmos, não permitas que aqueles que se levantam contra teus filhos sem motivo encontrem alegria em suas dificuldades. Que nenhum olhar malicioso, nenhum sorriso de escárnio, nenhum comentário venenoso prospere contra esta família. Senhor, silencia cada voz que celebra os problemas deste lar. Cala toda a língua que espalha rumores, que distorce histórias, que tenta destruir a paz dentro da casa dos teus filhos. Que todo olho que observa esperando a queda dele seja frustrado, envergonhado e desapontado pelo teu agir. Em nome de Jesus eu me levanto contra todo espírito de divisão que tentou provocar brigas, rachaduras, frieza e afastamento entre membros da família. Espírito de discórdia, eu te ordeno, seja preso e expulso agora. Falo contra toda confusão sem explicação, todo mal-entendido que aparece do nada, toda palavra que vira guerra, seja silenciado pelo sangue de Jesus. Declaro ainda todo espírito maligno que tem trazido peso emocional, tristeza profunda, desesperança, irritação ou depressão dentro deste lar, seja arrancado agora pelo poder do Espírito Santo. Que toda nuvem escura saia e que a luz do Senhor volte a brilhar dentro desta casa. Pai amado, conforme o Salmo 109, ajuda-me, Senhor. Salva-me segundo o teu amor infalível. Hoje clamamos exatamente por esse amor que não falha, que não se cansa e que nunca abandona. Que esse amor desça como cura, restaurando lares partidos, reconstruindo relacionamentos afetados, renovando confiança onde ela foi quebrada. Que teu amor corra como um rio poderoso por dentro dessa família, tocando cada coração, desfazendo mágoas antigas, curando memórias, limpando feridas que ninguém vê. Eu ordeno que a paz do Senhor tome posse desta casa. Que a unção que quebra jugo desça agora e destrua todo o ciclo de escravidão emocional e espiritual que vinha operando aqui. Derrama espiritualmente o óleo da alegria sobre este casamento, sobre os filhos, sobre todos os vínculos desta família. Onde havia discórdia, que agora exista harmonia. Onde havia suspeita, que nasça confiança. Onde havia frieza e resistência, que floresça o amor. E como declara o Salmo 35, a alma desta pessoa se alegrará no Senhor e encontrará descanso na tua salvação. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa se tornará um lugar de alegria, luz e descanso. Declaro que a sua família será um testemunho vivo da salvação do Senhor, um farol que mostrará o poder transformador de Deus. Decreto que o seu lar será um monumento da libertação do Altíssimo, em um território onde as trevas não terão mais voz. Após esta oração, você começará a experimentar uma paz sobrenatural. Uma paz que nenhuma bruxaria familiar, nenhum levante oculto e nenhum pacto ancestral poderá perturbar. Todo acordo maligno feito usando o seu nome de família, eu quebro agora pelo sangue de Jesus. Tudo o que foi realizado em oculto, usando cordão materno, placenta, objetos pessoais ou qualquer símbolo de ligação familiar, eu desfaço agora pelo poder do sangue do Cordeiro.
toda maldição geracional transmitida pela sua linhagem, seja por palavra, por rituais, por inveja ou por alianças espirituais, eu cancelo agora no nome que está acima de todo nome. Eu proclamo um novo começo sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu destino. Pai, a tua palavra no Salmo 109 declara que com a nossa boca te exaltaremos no meio da congregação. Por isso, nós te louvamos antecipadamente pela vitória que já liberaste. Nós te agradecemos pela libertação da feitiçaria familiar, pelos laços quebrados, pelas obras ocultas desmontadas e pela paz restaurada dentro das nossas casas. Eu decreto e declaro que, a partir de hoje, nenhum espírito de bruxaria será capaz de localizar o seu endereço espiritual. Toda a seta maligna disparada contra o seu lar cai por terra agora. Eu ordeno seja anulada, seja desfeita, seja revertida de volta ao remetente em nome de Jesus. Eu quebro todos os espelhos espirituais usados para observar, projetar dano ou lançar inveja contra sua morada. Eu destruo cada altar das trevas, onde sacrifícios foram oferecidos para atacar a sua paz. Pelo fogo do Espírito, pela força do Senhor, declaro a sua casa está livre do controle da feitiçaria familiar. O Salmo 35 afirma que os que se alegram com a justiça de Deus gritarão de alegria e dirão continuamente: magnificado seja o Senhor, que se compraz no bem-estar do seu servo. Pai, deixa que os que nos amam celebrem conosco esta libertação. Que os verdadeiros amigos e os verdadeiros familiares glorifiquem o teu nome por esta vitória e por esta reviravolta que o Senhor estabeleceu. Eu libero esta palavra sobre cada membro da família, em nome de Jesus. Contra toda inveja lançada sobre o seu progresso, eu declaro: o Deus do Salmo 109 e o Deus do Salmo 35 está lutando pelos seus filhos hoje. Tudo aquilo que se levantou contra o seu avanço cai por terra agora. Eu ordeno que toda mão maligna estendida contra sua paz seja destruída e paralisada. Em nome de Jesus, eu decreto que toda língua que proferiu maldições contra sua casa será silenciada permanentemente. Todos os olhos que acompanharam o seu sucesso com ciúme, cobiça ou intenção maligna, eu declaro que sejam cegados espiritualmente, incapazes de localizar o seu caminho, incapazes de interferir no seu destino. Pela autoridade no nome de Jesus Cristo, eu quebro cada pacto de ódio formado dentro da sua família. Eu destruo todos os altares de ciúme erguidos na sua linhagem e arranco pela raiz toda a semente de amargura plantada por parentes que não suportam ver você crescer. Eu neutralizo todo o veneno da inveja que tentou fluir pela sua árvore genealógica. Hoje marca o fim definitivo das operações de bruxaria familiar contra a sua casa. Pai, a tua palavra no Salmo 109 declara que o Senhor está à direita dos necessitados para salvar suas vidas daqueles que os condenam injustamente. Portanto, permanece à direita dos teus filhos hoje. Defende-os dos familiares que os acusam sem razão. Livra-os dos parentes que os julgam sem misericórdia. Proteja-os daqueles que os atacam sem provocação. Eu libero o fogo de Deus sobre toda reunião familiar onde o seu nome foi mencionado para o mal. Eu envio o relâmpago do Senhor sobre cada encontro secreto onde o seu destino foi discutido com intenção destrutiva. Que o trovão de Deus caia sobre toda a congregação das trevas reunida meia-noite para atacar o seu casamento, seu lar ou sua paz. Pelo poder do sangue de Jesus, eu disperso toda a assembleia maligna formada contra você. O Salmo 35 proclama que aqueles que buscam tirar a nossa vida sejam confundidos, envergonhados e derrotados. Por isso eu declaro vergonha sobre toda a força familiar movida por feitiçaria que buscou a sua queda. Eu decreto desonra sobre todo parente invejoso que desejou sua ruína. Eu lanço confusão sobre todo familiar perverso que tentou atingir a sua casa. Eu declaro paz no norte, sul, leste e oeste da sua morada e ordeno em nome de Jesus que toda tempestade de crise familiar se acalme agora.
Eu repreendo agora todo o vento de discórdia que sopra pela sua casa, tentando dividir, confundir, desgastar e ferir. Ordeno que cesse. Acalme em nome de Jesus todas as ondas de contenda que se levantaram contra o seu casamento, contra seus relacionamentos e contra a união da sua família. Que a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento humano, desça sobre a sua vida e guarde a sua casa a partir de hoje. Pai Deus, conforme a promessa do Salmo 109, eles podem amaldiçoar, mas Tu abençoarás. Assim, Senhor, onde quer que parentes dominados pelo ciúme tenham lançado palavras de derrota, libera agora Tuas abundantes bênçãos. Onde a bruxaria familiar tentou bloquear, travar ou paralisar, declara o Teu maravilhoso sucesso. Onde parentes perversos desejaram a sua queda, profetiza sua ascensão divina. Que a Tua bênção seja maior, mais forte e mais poderosa do que qualquer maldição. Eu cancelo todos os pesadelos enviados como manipulação espiritual. Eu anulo toda doença estranha, toda dor inexplicável, todo ataque físico ou emocional projetado através de inveja. Eu destruo todos os bloqueios financeiros erguidos por parentes invejosos e quebro toda confusão matrimonial arquitetada por mãos familiares maliciosas, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno libertação total para a sua casa agora. O Salmo 35 diz: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, luta contra aqueles que lutam contra mim. Empunha o escudo e a armadura, levanta-te e vem em meu auxílio. Por isso, Pai, invocamos Tua intervenção divina hoje. Levanta o Teu escudo, veste Tua armadura e luta contra esses poderes familiares que se levantam contra os Teus filhos. Lida com parentes invejosos que tentam gerar conflito contra aqueles que Tu amas. Eu falo com a atmosfera da sua casa, seja revestida com o fogo do Espírito Santo. Eu ordeno ao ambiente da sua morada seja saturado com a presença de Deus, tão fortemente que nenhum agente das trevas consiga permanecer ali. A partir de hoje, declaro que a sua casa se tornará espiritualmente desconfortável para qualquer força maligna. Nenhuma bruxa, nenhum espírito familiar, nenhum observador espiritual será capaz de penetrar a sua linhagem de sangue. A cobertura de Deus está sobre o seu lar. Pai Deus, conforme o Salmo 109, com a minha boca exaltarei grandemente o Senhor. No meio da grande multidão, nós Te louvamos por esta poderosa libertação. Te glorificamos por esta vitória significativa. Agradecemos por esta descoberta espiritual profunda. Nós Te adoramos por esta incrível vitória sobre as guerras familiares. Contra toda feitiçaria e contra todo parente movido por ciúmes, eu profetizo uma nova era de paz dentro do seu lar. Declaro em nome de Jesus que uma nova estação de harmonia se estabelece sobre sua família. Proclamo um capítulo renovado de amor em seus relacionamentos. Onde havia conflito, Deus está trazendo unidade. Onde havia ódio, Deus está produzindo reconciliação. Onde existia suspeita, o Senhor está restaurando a confiança. Como anuncia o Salmo 35, então a minha língua proclamará a Tua justiça e Teus louvores o dia todo. Assim decreto que o seu testemunho será uma proclamação viva da justiça de Deus. Sua libertação será uma declaração pública do poder dele. Suas conquistas se tornarão evidências claras da fidelidade do Senhor. Após esta oração, sua casa se tornará uma vitrine da glória de Deus. Eu ordeno que toda nuvem escura de bruxaria familiar que paira sobre sua vida seja dispersada agora pelo vento do Espírito Santo. Decreto que toda plantação maligna escondida nas raízes da sua história familiar seja arrancada pela mão poderosa do Senhor. Declaro que toda maldição proferida por parentes invejosos seja anulada pelo sangue de Jesus. A partir de hoje, você vai desfrutar de paz sobrenatural dentro de sua morada, uma paz que nenhuma força espiritual pode interromper. Pai Deus, conforme a Tua palavra no Salmo 109, ajuda-me, Senhor. Salva-me segundo o Teu amor infalível. Hoje invocamos esse amor que cura relacionamentos rompidos. Invocamos Tua misericórdia para restaurar toda a confiança destruída. Reivindicamos a Tua graça para reconstruir cada casa abalada, cada família ferida,
cada vínculo fragilizado. Que o teu amor reine sobre cada situação familiar, sobre conversas difíceis, sobre memórias dolorosas, sobre corações divididos. E eu decreto e declaro que, a partir de hoje, sua casa se torna uma área proibida para qualquer operação de bruxaria familiar. Proclamo agora, sua residência se torna um território espiritual inacessível para parentes ciumentos. Anuncio que sua casa se torna uma zona restrita para toda a energia de inveja. O sangue de Jesus estabelece uma fronteira inviolável ao redor da sua morada, uma barreira que nenhuma escuridão pode atravessar. Como declara o Salmo 35, levanta-te e ajuda-me. Que essa ajuda divina se manifeste agora, cercando o seu lar com luz, paz e proteção sobrenatural. Defende-me, meu Deus. Pai, levanta-te e defende os lares dos teus filhos. Ergue-te e luta pela paz daquele que o Senhor escolheu e amou. Acorda, ó Deus de Israel, e combate por cada família conectada a esta oração. Que a tua mão poderosa traga libertação, restauração e proteção a todos os lares que clamam pelo teu socorro hoje. Eu cancelo em nome de Jesus todos os padrões familiares malignos que se repetem geração após geração. Quebro todos os ciclos negativos que se manifestam dentro do casamento, nos relacionamentos e na vida emocional dos seus filhos. Eu destruo toda a maldição geracional operando nos filhos, netos e descendentes. Eu anulo toda a servidão ancestral que afeta relacionamentos, finanças, decisões e destinos. Pelo poder do sangue de Jesus, declaro sua casa completamente livre de toda a herança maligna. Tudo que não veio de Deus perde legalidade agora. Deus Pai, conforme a tua palavra no Salmo 109, pois ele está à direita dos necessitados para salvar suas vidas daqueles que os condenariam. Senhor, permaneça à direita dos teus filhos hoje. Defende-os daqueles familiares que os condenam sem motivo. Proteja-os dos parentes que o atacam sem provocação. Livra-os de todo aquele que os persegue sem piedade, seja em palavras, pensamentos, inveja ou intenções ocultas. Eu ordeno que todo o altar de bruxaria levantado contra sua casa pegue fogo agora. Decreto que todo sacerdote maligno designado para ministrar destruição contra sua paz seja silenciado e desarmado neste exato momento. Declaro que todo sacrifício perverso oferecido contra seus bens, suas finanças, seus filhos e seu casamento seja rejeitado e invalidado agora pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu proclamo total liberdade sobre sua morada. O Salmo 35 proclama: que aqueles que buscam tirar minha vida sejam desonrados e envergonhados. Que aqueles que tramam a minha ruína sejam repelidos em desespero. Assim declaro vergonha sobre toda a família que pratica obras de bruxaria e tenta operar contra você. Declaro confusão sobre todo parente invejoso que planeja sua queda. Eu libero a desgraça espiritual sobre todo parente perverso que tenha sua paz como alvo. Que todos voltem confusos, dispersos e impotentes diante do poder de Deus. E agora eu libero o fogo do Senhor no acampamento dos seus inimigos. Que toda obra, plano, reunião, palavra ou intenção maligna seja consumida e desfeita imediatamente em nome de Jesus. Eu derramo o trovão de Deus sobre todos os altares levantados contra a sua vida. Que o rugido do Altíssimo desça como fogo consumidor, destruindo cada obra oculta e toda intenção maligna. Eu envio o relâmpago de Deus às cavernas secretas dos seus opositores, aos esconderijos onde tramas foram arquitetadas contra você. Que o relâmpago do Senhor rasgue as trevas, desmantele planos, confunda estratégias e disperse todo o exército das sombras. Que haja total desordem no reino das trevas em relação à sua casa. Que cada conselho perverso se torne loucura. Que cada reunião maligna caia em caos absoluto.
na assembleia da maldade, que a luz do Senhor exponha, destrua e silencie toda intenção contra a sua família. Pai Deus, conforme diz a tua palavra no Salmo 109, eles podem amaldiçoar, mas tu abençoarás. Então eu declaro, onde parentes ciumentos levantaram maldição, libera tuas abundantes bênçãos. Onde bruxaria familiar pronunciou doença, declara agora a tua cura divina. Onde vozes perversas previram pobreza, profetiza prosperidade sobrenatural. Eu proclamo que a tua bênção neutralize toda a maldição que foi levantada. Eu ordeno que a sua casa seja cheia da glória de Deus. Eu comando sua morada, seja tomada pela presença do Senhor, seja iluminada pela paz, seja guardada pela proteção que vem do Altíssimo. Declaro que a partir desta hora, a sua casa se torna um tabernáculo do poder de Deus, um santuário onde a paz governa, uma fortaleza cercada pela proteção celestial. Nenhuma bruxaria familiar, nenhum olho invejoso, nenhum ataque espiritual poderá atravessar esta cobertura divina. Como diz o Salmo 35, quem é como tu, Senhor? Tu resgatas o pobre daquele que é forte demais para ele. Por isso, Pai, te louvamos como nosso Salvador, libertador e protetor. Tu proteges aqueles que não podem se defender. Tu guardas aqueles que clamam por justiça. Por isso exaltamos teu nome sobre cada lar representado nesta oração. Declaro uma nova temporada de paz sobrenatural sobre sua casa. Uma nova era de harmonia divina entre você e sua família. Um novo capítulo de amor celestial, restaurando relacionamentos, curando corações e reconstruindo o que foi quebrado. O leão de Judá está rugindo sobre sua casa hoje, e todo o espírito das trevas está fugindo aterrorizado. O sangue de Jesus está falando mais alto sobre a sua morada, e toda maldição está sendo silenciada agora. Pai Deus, segundo o Salmo 109, mas tu, Senhor soberano, ajuda-me por amor ao teu nome. Pela bondade do teu amor infalível, livra os teus filhos. Por amor ao teu santo nome, intervenha hoje. Pela força da tua compaixão eterna, socorra cada família representada aqui. Em nome de Jesus, eu clamo agora que a glória do Deus Todo-Poderoso liberte a tua casa de toda bruxaria familiar. Que o fogo do Altíssimo desça como nos Salmos e destrua toda obra escondida, toda trama oculta e toda influência espiritual perversa que tenta tocar a tua família. Eu decreto que toda inveja, toda palavra maldita e toda perturbação enviada por parentes ciumentos seja quebrada agora. Eu ordeno, em autoridade espiritual, que todo o poder das trevas que tenta dividir, adoecer ou enfraquecer o teu lar seja amarrado, lançado fora e proibido de retornar. Todo espírito de divisão que tenta criar guerras dentro da tua casa seja silenciado pelo sangue do Cordeiro. Toda influência demoníaca enviada para roubar tua paz, controlar emoções ou ferir relacionamentos seja expulsa pela palavra de Deus. O Salmo 35 declara: exaltado seja o Senhor, que se alegra com o bem-estar do seu servo. Eu profetizo, a partir de hoje, Deus se alegrará com o bem-estar da tua família. O Senhor celebrará a estabilidade, a prosperidade e a paz da tua morada. A sua casa será um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Eu falo agora a cada órgão do seu corpo que foi alvo de ataques espirituais, seja curado em nome de Jesus. Pelas pisaduras do Cordeiro, todo o dano causado por bruxaria familiar seja removido. Eu comando a tua mente que foi pressionada, manipulada ou confundida por inveja e ciúmes, seja restaurada pelo poder de Cristo. Toda sombra emocional se dissipe pela luz da verdade de Deus. Declaro que cada área da sua vida que foi alvo de palavras maliciosas, maldições emocionais ou desejos perversos de parentes invejosos seja agora lavada, purificada e libertada pelo sangue do Cordeiro. O Salmo 109 declara:
Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Então nós te louvamos antecipadamente, Senhor, pela libertação que já começou, pela restauração que já está fluindo, pela vitória que já está se levantando sobre esta casa. Eu decreto, a tua casa será uma casa de louvor, será um lugar de culto, será um santuário de ação de graças. Onde havia choro, Deus trará riso. Onde havia luto, Deus trará dança. Onde havia opressão, Deus derramará o óleo da alegria. O Salmo 35 proclama: que aqueles que se alegram com a minha vindicação entoem sempre: seja o Senhor exaltado, e assim será na tua vida, na tua casa e na tua família. Que se alegra com o bem-estar do seu servo, assim declara o Salmo 35, e eu profetizo que esta palavra se cumpre agora sobre a sua vida. Eu declaro, aqueles que verdadeiramente te amam se regozijarão contigo nesta libertação. Os amigos sinceros celebrarão tua vitória, e aqueles familiares que realmente carregam luz no coração louvarão ao Senhor junto com você por esta conquista sobrenatural. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a marca espiritual maligna colocada sobre sua casa através da bruxaria familiar. Eu desfaço todo o veneno espiritual depositado no seu ambiente, na sua porta, no seu quarto, na sua fundação, seja por inveja, ciúme, maldade consciente ou inconsciente. Eu anulo toda a programação das trevas instalada contra o seu lar através de palavras malditas, desejos perversos ou intenções ocultas de parentes invejosos. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro: a sua morada está sendo limpa, purificada, lavada e restaurada pela presença do Altíssimo. Tudo aquilo que não veio de Deus está perdendo força agora. Pai Deus, segundo a tua promessa no Salmo 109, pois Ele está à direita dos necessitados, para salvar suas vidas daqueles que os condenam. Então, Senhor, fique à direita dos teus filhos agora. Defenda-os dos familiares que os condenam sem causa. Proteja-os dos parentes que os perseguem sem motivo. Livra-os daqueles que atacam sem piedade, sem empatia e sem temor do Senhor. A libertação começou. A libertação iniciou. A conquista já está em movimento. Mesmo após estas palavras, esta oração não termina. O mundo espiritual continua trabalhando a seu favor. Os anjos do Senhor ainda estão lutando por você. O fogo de Deus ainda está consumindo todo o altar erguido contra a sua paz. O sangue de Jesus ainda está calando mais alto do que qualquer acusação, fofoca ou inveja. O Espírito Santo ainda está se movendo dentro da tua casa, trazendo ordem, cura e reconciliação. Por isso, não retenha esta oração apenas para si. Alguém próximo a você, talvez dentro da própria família, está desesperadamente precisando desta libertação. Ao compartilhar, você se torna um canal de cura e proteção para outros. As correntes da bruxaria familiar estão sendo quebradas enquanto você libera esta mensagem adiante. As maldições enviadas por parentes ciumentos estão sendo destruídas à medida que você honra o mover de Deus. E os planos secretos de parentes perversos estão sendo expostos pela luz do Espírito Santo. Ao compartilhar esta palavra, escreva amém, 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 se você acredita que a libertação da sua casa já começou. Curta se esta oração tocou o teu espírito. Comente pela fé: minha família foi libertada da feitiçaria pelo fogo de Deus. Se você reivindica essa vitória agora, declare com firmeza. Lembre-se do Salmo 35:10. Todo meu ser proclamará: quem é como tu, Senhor? E assim como o salmista clamou, você também verá a justiça divina manifestada dentro da sua casa. Tu resgatas os pobres daqueles que são fortes demais para eles. Assim declara o Salmo 35, e essa verdade se torna a vida sobre você agora. O Senhor protege os necessitados daqueles que tentam roubá-los. E esse mesmo Deus está lutando por você neste exato momento. A sua casa está sendo reivindicada pela justiça divina. A sua paz está sendo restaurada pelo poder do Altíssimo.
há movimento no mundo espiritual. Aleluia! Eu profetizo restauração sobrenatural sobre tudo aquilo que a bruxaria familiar tentou destruir. Declaro recuperação completa daquilo que parentes ciumentos tentaram tirar de você, seja paz, honra, oportunidades, relacionamento, saúde ou destino. Eu proclamo uma retomada milagrosa de toda bênção desviada. Tudo o que foi drenado, atrasado, bloqueado ou sabotado por mãos invejosas. Pelo sangue de Jesus, exijo o retorno 7 vezes mais de todas as virtudes roubadas, caminhos fechados, portas que deveriam ter se aberto e propósitos interrompidos. Pai Deus, conforme tua palavra no Salmo 109, 28, eles podem amaldiçoar, mas tu abençoarás. Quando atacarem, serão envergonhados, mas o teu servo se alegrará. Assim oramos. Senhor, transforma toda maldição familiar em bênção poderosa. Transforma cada ataque de ciúmes em promoção divina. Transforma cada trama oculta em testemunho sobrenatural. Que teus filhos se alegrem enquanto seus adversários são colocados em confusão. Eu libero agora o terremoto do poder de Deus, abalando todos os alicerces malignos da sua linhagem familiar. Eu ordeno que cada ídolo ancestral, cada pacto antigo, cada influência espiritual herdada seja quebrado, destruído e reduzido a pó na autoridade do nome de Jesus. Eu decreto que toda aliança geracional que fortalece a bruxaria na família seja anulada imediatamente. Declaro que todo sacerdócio maligno ministrando contra a sua existência seja destronado, desonrado e reduzido a silêncio eterno. O Salmo 35, 27 proclama: que aqueles que se alegram com a minha vindicação gritem de alegria e digam sempre: seja engrandecido o Senhor, que se alegra com o bem-estar do seu servo. Assim eu declaro: a tua vindicação será motivo de alegria entre os justos. A tua libertação será celebrada entre os fiéis. A tua conquista inspirará adoração entre os crentes. E o prazer do Senhor no teu bem-estar será evidente diante de todos. E agora eu falo aos 4 cantos da sua casa: sejam cheios da unção que quebra todo jugo, dissolve toda opressão e levanta um ambiente de glória permanente. Neste momento, em concordância com aquilo que o Espírito do Senhor revela, eu declaro que a mão poderosa de Deus está visitando a sua vida, como nos dias em que ele restaurava os cativos, trazendo de volta tudo aquilo que lhe foi arrancado pela injustiça, pela inveja e pelas sombras espirituais. Assim como os salmos exaltam o Deus que levanta o abatido e restitui honra aos que confiam nele, hoje eu profetizo que foi roubado voltará multiplicado. Eu anuncio sobre você uma estação de livramento, um romper espiritual, onde o Senhor se faz escudo ao seu redor, confundindo adversários e frustrando toda a trama oculta. Onde havia opressão, virá liberdade. Onde havia perseguição silenciosa, virá paz profunda. Onde havia escuridão, surgirá a luz que nenhum inimigo poderá apagar. Em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição lançada contra sua linhagem, sua casa ou seu destino se desfaz agora como névoa diante do vento de Deus. O mesmo Deus que nos Salmos desbarata armadilhas e desmonta setas escondidas, hoje quebra correntes, anula pactos malignos e desfaz toda palavra de derrota que foi proferida contra você. Profetizo que o Senhor trará restituição emocional, restituição financeira, restituição espiritual e restituição de propósito. Nada ficará perdido, nada permanecerá nas mãos do inimigo, nada permanecerá aprisionado. Aquilo que parecia morto será revivido. Aquilo que parecia atrasado será acelerado. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração. E se você recebe esta palavra profética, escreva agora: eu creio. E eu encerro declarando: pela autoridade do nome de Jesus,
que a bênção do Deus dos Salmos, o Deus que luta por você, que te guarda, que te ergue e que te vindica, entre hoje na sua casa como um decreto permanente. Que a restituição seja completa, que o livramento seja visível, que a paz seja inabalável e que a vitória se manifeste de maneira tão clara que todos ao seu redor reconheçam que o Senhor colocou sua mão sobre você. Assim profetizo, e assim será.